Olá, na sua TV Mundo Maior, você está no programa Alma Querida, no qual nós lemos os e-mails que nos são endereçados em busca de informações, de soluções, de resposta a consultas que nos são feitas pelos nossos queridos amigos. O e-mail agora diz o seguinte: devo seguir a mesma religião dos meus familiares? Eu me sinto muito confusa entre seguir uma religião. Na minha família, existem pessoas de todas as religiões. Eu já poderia dizer para você o seguinte, minha querida: que bom para você que na família existam pessoas de tantas religiões diferentes. E você continua dizendo: eu sinto uma cobrança dentro de mim, pois minha mãe desencarnou e a cobrança acaba sendo mais intensa e interna. O que é que eu devo fazer? Bem, você não disse que tipo de cobrança você tem. Se é uma cobrança para você assumir a religião da sua mãe ou para assumir outra religião, o que você vai fazer em termos de religião? Olha, Viviane, é Viviane o nome da missivista. Nós, quando nascemos, chegamos aqui e temos religiões, nós entramos em contato com religiões, que coisa bonita é. Porque só o entrar em contato com religiões já nos dá a informação de que há alguma coisa além da matéria. Mas ainda hoje mesmo eu brincava com uma pessoa que estava me falando sobre este tema exatamente. E falando que pessoas que são de outra religião na família dessa pessoa, chegou para ela e disse assim: olha, você precisa ver se você está seguindo o Deus verdadeiro, o Deus nosso, viu? Você está seguindo o verdadeiro Deus. Eu falei: você perguntou se tem dois? Porque Deus é um só. E quando nós somos contactados com a religião, na nossa infância, quando nós chegamos aqui no plano material, já somos, de alguma maneira, objeto de uma mensagem. Olha, há alguma coisa que transcende a você. Isto é muito bom, porque de alguma forma já nos subtrai a uma postura mental materialista, que é essa postura que algumas pessoas têm. E graças a Deus fica cada vez menor entre os seres humanos. Por quê? Porque as pessoas estão descobrindo que não são daqui, que existe algo que é muito importante, que é saber: a vida tem um propósito, a vida é limitada e depois da vida tem uma sequência. A sobrevivência do espírito está cada vez mais incisiva na cultura. Agora, a questão do espiritismo, que é a sobrevivência do espírito, não só isso, mas também a comunicabilidade dos espíritos com a matéria. Ou seja, os espíritos se comunicam conosco que estamos aqui. Nós não morremos. E depois, o outro passo, que agora está tomando conta da mídia, nós voltamos. É a reencarnação. Isso significa o quê? Que se chegamos aqui, nós já tivemos vidas anteriores. Então, fica um problema, a ser resolvido para as pessoas que têm religiões. Você está aqui, se você sabe que você tem esta vida, ela vai ter uma sequência, mas já teve uma precedência, então que você teve vidas anteriores e vai ter vidas posteriores, você começa a saber o que é evolução. Qual o propósito dessas vidas posteriores, das anteriores, das posteriores? A evolução. Se você vai evoluir, para onde é que você vai evoluir? Você vai evoluir para um ponto que você vai cumprir aquilo que está nos evangelhos, quando Jesus diz assim: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Aí você descobre o quê? Que você tem que aceitar todas as outras religiões. Se você tem todo esse conhecimento, você aceita todas as outras religiões e aceita os seus pares, seus parentes, seus amigos, seus irmãos de jornada, com uma tranquilidade muito grande. E não vai mais brigar: você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não. As pessoas vão ser aquilo que elas são. Por quê? Porque as religiões, como eu gosto de brincar, dizendo, são como que as refeições que o Pai do Céu prepara para os seus filhos.
é de acordo com a nossa capacidade de digerir, a nossa capacidade de digestão e de assimilação. Alguns fazem uma refeição bem lauta de uma determinada forma, mas não digerem. Outros são capazes de digerir esta ou aquela refeição, mas não outra. Então, o que nós temos que fazer? Aí eu peço para as pessoas pensarem o seguinte: você está na praça de alimentação do shopping, com um grupo grande de amigos, e vocês foram ali para se alimentar. E no shopping há restaurante de variada franquia. Franquia da fazenda, a chinesa, a italiana, a árabe, aquelas que são nacionais, a mineira, a do Nordeste, a do gaúcho. Aí você pega e vai fazer o seu prato junto com 2 amigos na franquia chinesa. Aí você já tem uma surpresa. Vocês estão na mesma franquia e vão sair com pratos diferentes. Um vai pedir o sushi, o outro gosta de shoyu, o outro não gosta. O outro gosta do yakisoba, o outro não gosta. E saem com pratos diferentes, da mesma franquia. E aí sentam-se no centro da praça com todos os outros amigos, que estão com pratos de franquias diferentes. Aí todos se alimentam, trocam amizade, trocam solidariedade, trocam conversa, trocam fraternidade. É isso que nós temos que fazer também. Nós estamos caminhando por um momento em que agora vige o quê? A solidariedade, o universalismo. É isso que nós fazemos no projeto que nós lideramos, que é o projeto Uniluz, minha querida Viviane, em que nós fazemos encontros de religiões diferentes. Nós fizemos há alguns dias, no domingo, a 13ª prévia. Foi uma reunião em que estavam reunidas mais de 15 religiões diferentes. Nós não estamos fazendo para nós, estamos fazendo para o público. E esses religiosos, que eram líderes de religiões, estavam lá para falar no nosso evento, que durou um dia inteiro, sobre o essencial de. Esse era o tema da reunião. O que é o essencial de? Cada qual estava falando qual é o essencial da sua religião. Só 20 minutos para falar. Então, como é que você vai falar no essencial de uma religião em 20 minutos? É pouco tempo. Mas as pessoas ficaram fascinadas. E depois das exposições, no fim do dia, veio uma mesa redonda. Nós estávamos ali com mais de 15 religiões representadas. Estavam todos sentados num grande círculo, olhando para a plateia que fazia perguntas àqueles religiosos. É como se estivessem perguntando o seguinte: escuta, essa comida que você come, essa sua refeição, qual é a receita? O que fazem esses ingredientes do seu prato? Por que é que a comida é preparada desse jeito? Qual é o propósito? Quem é o chefe? Então, o chefe é Deus. E ele manda que se faça assim, 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 com tal propósito. E no fim acabam descobrindo que todos nós estamos falando a mesma linguagem. Ora, é importante considerar isso e você seguir a religião do seu coração e da sua mente. Se você vai ser espírita, então você vai ter que seguir uma religião que a gente diz, a fé é raciocinada, ela não é imposta. Fé raciocinada, e como disse o codificador num dos livros, fé raciocinada, a fé é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Ora, fé raciocinada é coisa interessante, né? Isso no começo, quando foi feita a codificação, pareceria um absurdo. Porque a fé está definida no Evangelho como a certeza daquelas coisas que não se veem, ou se não a esperança das coisas que não se veem. Se você não vê, como é que você pode raciocinar? Então não tem uma estrutura física. Você vai raciocinar sobre isso como? Depois, lá pela década de 70, com o advento da física quântica, aquilo que era material passou a ser energético. E hoje, a matéria é como se não tivesse mais existência. E passou a
ter vigência o quê? A física quântica que fala da matéria, que depois fala da mente, e hoje diz, né, a mente é capaz de construir. Aquilo que você pensa, você constrói. Nós já falamos aqui, vamos só relembrar que o Paramhansa Yogananda, o criador da Associação Internacional de Autorrealização, que fica nos Estados Unidos, mas tem representações no mundo inteiro, que também é uma espécie de religião, é uma filosofia religiosa. Numa das obras ele diz assim, os cientistas dizem que os místicos, ou seja, os religiosos e os filósofos, são crédulos porque acreditam naquilo que não existe. Que pena! Eles nem se dão conta de que eles, cientistas, é que são crédulos, porque eles sim acreditam no que não existe. Esse livro do Yogananda já é antigo. Há muitos anos que o Yogananda já desencarnou. Esse livro é antigo. Mas veja, eles acreditam naquilo que não existe. E agora a física quântica está afirmando o quê? A matéria não existe. A matéria não existe. O que existe é a energia. Então, quando se fala em fé raciocinada, hoje você pode raciocinar. Nossa, eu estou plenamente dentro do contexto se eu estou pregando a existência de uma vida ligada à energia. E, por falar em energia, o outro e-mail vai nos falar sobre como é que o Espiritismo explica a causa de algumas doenças. E o nosso missivista, ou a nossa missivista, pergunta assim, olá, doutor Adão Nonato, gostaria de saber se a epilepsia é uma causa da obsessão e qual procedimento devemos tomar para amparar uma pessoa com este problema. É interessante, né? A epilepsia é uma causa da obsessão? Não. Talvez ela queira dizer se a epilepsia é causada pela obsessão. Mas o que acontece é que, tanto numa situação quanto noutra, numa direção quanto noutra, isso pode ser verdade. Mas nós não podemos afirmar que seja. Entretanto, se é na direção, se você pergunta se a epilepsia pode ser causada por uma obsessão, pode sim, pode. Normalmente tem um conteúdo espiritual muito grande por trás. Como nós sempre afirmamos, em todos os eventos humanos há o espiritual, mas nem tudo é espiritual. Até a epilepsia. A epilepsia tem sempre um conteúdo mediúnico muito grande por trás. E nesse conteúdo mediúnico, a pessoa, quando ela recebe energias tão pesadas do plano espiritual, determinadas áreas cerebrais são afetadas e ela pode entrar numa espécie de convulsão, que é um evento da epilepsia, ou um desequilíbrio motor, um descontrole motor, que é ficar se mexendo, ou se não ficar se debatendo, em razão de um processo mediúnico, de um processo obsessivo muito forte. Sempre que me perguntam, e depois, se a pessoa é curada da obsessão, fica alguma sequela? Eu peço para as pessoas lerem a última página de O Evangelho segundo o Espiritismo, o penúltimo parágrafo, que Kardec responde a uma pergunta exatamente igual a essa, né? Isso já lá em 1860. Se uma obsessão continuada, essa última parte do Evangelho fala sobre obsessão. Se uma obsessão continuada, quando ela é retirada, quando desaparece, se fica sequela. Ele diz, fica sim, pode haver um comprometimento físico que necessite de um tratamento médico ou de magnético, que era o tratamento daquela época. Ele diz, afastar da causa tem que se cuidar dos efeitos. Então é possível sim. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta para continuarmos com o nosso Alma Querida.